Nós mesmos, entre nós, se degladiando. Mas a gente sabe que nesse exato momento, queridos irmãos e irmãs, está acontecendo isso, né? Há um lado negro dentro da igreja, há o bem e o mal dentro da igreja lutando, né? Por coisas completamente diferentes. Mas meu irmão, minha irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado, nossa Mãe Maria Santíssima. Estamos começando mais uma catequese para o nosso canal Padre Cléristo. Hoje, 2 de outubro, 2 de outubro de 2023, dia dos Santos Anjos. Estou gravando esta catequese no dia dos Santos Anjos, mas sei muito bem que ela não vai ao ar no dia dos Anjos como eu gostaria, né? Então, os assuntos hoje são de muita grande importância para a nossa fé, para a nossa vida católica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Como sugestão que vocês deixaram no canal, hoje, nesta catequese, eu vou tratar de 3 assuntos, mas muito breve e muito bem abreviado. Vocês pediram para mim explicar sobre o jejum, a teologia da libertação e o comunismo. 2 assuntos muito polêmicos, que é um vespeiro. Agora, não vou entrar aqui em polêmica, apenas vou apresentar para vocês os documentos da Igreja que condena esses 2 assuntos, a teologia da libertação e o comunismo. Vou explicar para vocês em breves palavras aquilo que a Igreja já decretou e qual é a sua opinião. Então nós vamos escutar um texto bíblico, antes de começar a catequese, falando do jejum. Ele está em São Mateus, no capítulo 4, que fala da tentação de Jesus. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, a fim de ser tentado pelo diabo. Jejuou 40 dias e 40 noites, e depois sentiu fome. Então se aproximou dele o tentador e lhes disse: se és o Filho de Deus, ordena que essas pedras se tornem pão. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não vive só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Palavra da salvação. O texto é um pouquinho grande, não vou ler todo, é porque tem os outros assuntos que são de mais relevância. Mas vocês podem encontrar o texto bíblico na Bíblia que fala do jejum, é São Mateus no capítulo 6, Isaías 58, Atos 14, 23, Atos 13, 2, a eleição de Barnabé e Paulo, né, onde eles fizeram o jejum, invocaram o Espírito Santo de Deus, e o Espírito de Deus pediu que separasse Barnabé e Paulo para uma grande missão que Deus tinha. Então a palavra de Deus também nos diz que tudo pode ser mudado pela força da oração, e por que não nós acrescentarmos aqui também o jejum. E o texto que eu acabei de ler é Mateus 4 de 1 a 2, que vai falar desse jejum que Jesus fez de 40 dias. Aqui é um texto bíblico onde nós refutamos o tempo quaresmal, né? A palavra quaresma vem do latim, significa 40, e por que 40? Porque 40 dias e 40 noites foram os dias que Jesus passou jejuando e orando, se preparando para a missão que o Pai lhe confiou. Então, o jejum nós podemos fazer de várias coisas. O jejum a pão e água, como Nossa Senhora pede, todas as quartas e sextas-feiras. Jejum a pão e água todas as quartas e sextas-feiras. E também a Igreja nos pede que a gente abstenha-se de carne nas quartas e nas sextas-feiras, em uma alusão à paixão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembrando que o jejum que Nossa Senhora pede é das 6 da manhã até às 6 da tarde, como ela mesma pediu em Medjugorje nas suas mensagens para nós, né? As 5 pedrinhas que Nossa Senhora nos indicou, né? O jejum, a oração, a leitura da palavra de Deus, a missa. Então a Mãe de Jesus nos deu as 5 pedrinhas, como ela falou em Medjugorje, para vencermos o Golias. Mas também a gente pode fazer jejum da língua, né, de falar mal da vida dos outros, o jejum da concupiscência dos olhos, da concupiscência da carne, né, o desejo desenfreado
na questão das coisas da carne, principalmente da sexualidade. Então o jejum ele nos ajuda. Então Deus nos pede mesmo essa ascese espiritual para nós cristãos católicos. Então somente esses 2 dias são os dias prescritos para fazer jejum. Não se faz jejum dia de segunda-feira, mas se você quiser fazer, pode fazer, não tem problema nenhum. Não se faz jejum dia de sábado, não se faz de jejum dia de domingo. Gente, o domingo é o dia do Senhor por excelência. Como é que nós podemos jejuar no dia que nós estamos com o noivo? Se o domingo é o dia do Senhor, é o dia da ceia do Senhor, o dia da missa, o dia de nós estarmos na casa de Deus. Então, não se pode jejuar dia de domingo e nem dia de sábado. Eu sei que os terroristas da internet, né, às vezes vêm com essas propostas malucas que não tem nada a ver com a palavra de Deus e vocês acreditam, vocês fazem. Em vez de vocês perguntar a nós, os padres, em vez de vocês seguir a orientação nossa dos sacerdotes, vocês preferem dar mais atenção ao pessoal aqui da internet do que a palavra de um padre, do que a palavra da igreja. Isso é muito terrível, né? Porque eu vejo muita gente aqui na internet que nem sabe muito bem da doutrina da igreja e fica explicando as coisas como se fosse um padre, como se fosse um bispo, como se eles fossem o dono da verdade. E isso é um pouquinho complicado. Então o jejum é bom para disciplinar a nossa carne, para disciplinar o nosso orgulho. O jejum não é para passar fome. Deus não quer que a gente passe fome. Você pode comer um pedaço de pão, você pode tomar um suco, você pode comer uma bolacha de sal. Agora, seria bom que não comesse a carne, que não tomasse refrigerante, né? Não comesse também demais depois que você entregar o jejum, porque senão não tem sentido. Então, o jejum também é bom para expulsar o diabo, né? Jesus disse, os discípulos foram fazer um exorcismo numa pessoa e o demônio não saiu daquela pessoa. E perguntaram a Jesus por quê. Jesus disse que tem espécies de demônio que só saem através do jejum e da oração. Você pode fazer o jejum pela conversão dos seus filhos, do seu marido. Você pode fazer um jejum pedindo a Deus a graça do emprego, a libertação de uma enfermidade. Então você pode oferecer esse jejum para várias circunstâncias da sua vida. Então eu vou falar agora do comunismo, o que foi que a igreja disse sobre o comunismo. Então, o comunismo ele foi condenado pela igreja na carta encíclica Divinis Redentores, de sua santidade o Papa Pio XI. Então, ele falou aqui sobre o comunismo. Ele condenou essa doutrina marxista, né? Eu sei que o comunismo é um assunto muito polêmico e por isso mesmo eu não vou entrar aqui na polêmica, apenas eu vou explicar brevemente o que a palavra diz, o que a igreja diz, né? A atitude da igreja perante o comunismo, condenações anteriores. Mais adiante destas ameaças, tentativa, não podia calar-se, nem de fato se calou a Igreja Católica, nem se calou esta Sé Apostólica, que muito bem conhece, que tem por missão peculiar defender a verdade, a justiça e todos os bens imortais que o comunismo despreza e expugna. Já desde os tempos em que certas classes de eruditos pretenderam libertar a civilização e cultura humanista dos laços da religião e da moral. Aos nossos predecessores julgaram que era o seu dever chamar a atenção do mundo em termos bem explícitos para as consequências da descristianização da sociedade humana. Então, vários papas condenaram o comunismo, né? O próprio Papa Bento, o Papa João Paulo II, o Papa Leão XIII. E pelo que diz respeito aos erros do comunismo, já em 1846, o nosso predecessor, feliz memória, Pio IX, os condenou solenemente e confirmou depois essa condenação no sílabo. São estas palavras que emprega a encíclica. Qui pluris. Para aqui tende essa doutrina nefanda do chamado comunismo.
somente contrária ao próprio direito natural, ao qual, uma vez admitida, levaria à subversão radical dos direitos das coisas, das propriedades e de todos e da própria sociedade humana. Então são vários os documentos que a igreja ela vai condenando e conduzindo o povo de Deus no caminho da verdade, no caminho da luz, porque a igreja ela é a mãe e mestra da verdade. Então, quando a Santa Igreja de Deus percebe que alguma coisa está ameaçando a sociedade, está ameaçando a paz, né, a liberdade dos seus filhos, ela como mãe e mestra da verdade, ela tem por obrigação a se manifestar na pessoa do Sumo Pontífice, na pessoa também dos bispos e dos seus sacerdotes. Aqui é a ata do presente pontificado que diz: nós também, no discurso do nosso pontificado, com insistente solicitude, fomos várias vezes denunciados ao corrente desta impiedade, que víamos crescendo e rugindo, cada vez mais ameaçadoras. Efetivamente, quando em 1924 voltava da Rússia a nossa missão de socorro numa solução especial dirigida ao universo católico. Então, nesses tempos nefastos, nesses tempos tenebrosos, né, que essa ideologia maligna do comunismo criou fome, desigualdade social no mundo, a igreja também, ela partiu em socorro das almas, ela partiu também em socorro dos seus filhos. Levantamos a voz em solene protesto contra as perseguições desencadeadas contra o nome de cristão, tanto na Rússia como no México, como finalmente na Espanha. E então, ainda bem fresca na memória, as alocuções por nós pronunciadas o ano passado, quer por ocasião da inauguração da Exposição Mundial da Imprensa Católica, quer na audiência concedida aos refugiados espanhóis, quer também em nossa mensagem radiofônica pela festa do Santo Natal, e aos mais encarniçados inimigos da Igreja, que desde Moscou, sua capital, dirige esta luta contra a civilização cristã. Até eles mesmos, com seus ataques ininterruptos, são testemunhas, não tanto por palavras, como por atos, que o Sumo Pontífice, ainda em nossos tempos, não só não cessou de atitudes de tutelar com toda a fidelidade o santuário da religião cristã, mas também tem dado voz de alarme contra o enorme perigo comunista com mais frequência e maior força persuasiva que nenhum outro poder público deste mundo. Então a igreja teve esse poder de condenar solenemente e defender a dignidade do homem e da mulher. Por quê? Porque esse regime ele causa exclusão social, ele causa fome, ele causa perseguição. Nós vamos também falar da teologia da libertação, e ela pegou berço em toda essa cultura marxista do comunismo para poder ter força no mundo, né? Querendo que as coisas ficassem todas no plano horizontal. Então o problema da teologia é que ela quer acabar com a pobreza, a ferro e fogo. Não é para existir pobre, é para existir só rico, para todo mundo ficar só num patamar. Mas a palavra de Deus diz o quê, né? Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então nós precisamos também, queridos irmãos e irmãs, estar atento a tudo isso, né? Jesus disse: pobres vocês sempre terão. Quando Judas criticou porque a Maria quebrou aquele vaso de perfume e começou a banhar os pés de Jesus. Aí Judas criticou, né? Porque Judas era ladrão, ele ficava com o tesouro dos apóstolos, ele ficava com o dinheiro. Ele falou: quanto desperdício, poderia vender esse perfume e dar para os pobres. Jesus disse: pobres vocês sempre tereis, a mim não. Então, nós devemos sim nos preocupar com os pobres, com a desigualdade social que existe no mundo, na sociedade, mas não demasiadamente, colocando o pobre acima de Jesus, colocando o pobre acima do Evangelho. Foi isso que a teologia da libertação fez e faz, e por isso
que ela se perdeu. Então, grandes foram os papas que condenaram ela. A doutrina comunista em nossos dias se apregoa de modo muito mais acentuado que em outros sistemas. Semelhante do passado, apressa-se sobre a máscara da redenção dos humildes e um pseudo-ideal de justiça, de igualdade e de fraternidade universal no trabalho, de modo impregna toda a sua doutrina e toda a sua atividade de um misticismo hipócrita que as multidões, seduzidas por promessas velozes e como que estimuladas por um contágio violentíssimo, lhes comunica um ardor e entusiasmo irreprimível, o que é muito mais fácil em nossos dias, em que pouco equitativa repartição dos bens deste modo dá como consequência a miséria anormal de muitos. Proclamam com orgulho e exaltam até esse pseudo-ideal, como se dele tivesse originado o progresso econômico, o qual, quando em alguma parte é real, tem explicação em casos muito diversos, como, por exemplo, a intensificação da produção industrial, introduzida em regiões que antes nada disso possuía, a valorização de enormes riquezas naturais, exploradas com imenso lucro, sem o menor respeito dos direitos humanos, o emprego, enfim, da coação brutal, que dura e cruelmente força os operários a pesadíssimos trabalhos com um salário de misérias e muitas horas trabalhando, até mesmo sem descanso, sem férias. Por isso que a igreja condenou, defendendo a dignidade do trabalhador. O Papa Leão XIII criou a Rerum Novarum, né, para dar mais dignidade aos trabalhadores, essa questão do trabalho, né, que o trabalho dignifica o homem, mas um trabalho com qualidade, um trabalho que garanta os direitos dos seus trabalhadores, um trabalho que gere vida e dignidade e que não gere morte, que não gere a desigualdade social. Foi assim que os países que são adeptos do comunismo faz. A questão é que a imprensa não mostra, e muitos setores também das mídias não mostra, né, a desigualdade social, a morte, a fome, a opressão, o trabalho escravo, que alguns países da Europa e da Ásia submete ao seu povo. Eu não preciso nem dizer aqui o nome desses países, né? Pelo contexto que nós estamos vivendo no mundo, vocês mesmos sabem quem são esses países. Já em Fátima, no ano de 1917, Nossa Senhora se preocupou muito com a questão do comunismo. Por isso que ela pediu que nós rezássemos o rosário todos os dias, para que o comunismo acabasse, para que a guerra acabasse. Assim como Nossa Senhora pediu a consagração também da Rússia, porque lá segue este regime e a gente sabe que ela ia espalhar os seus erros para o mundo. Então, quando Nossa Senhora pediu isso na mensagem, ela sabe muito bem o que ela estava pedindo, né? E o que estava vindo pela frente para o mundo. Alguém deu ouvido à mensagem de Fátima? Alguém deu ouvido à mensagem de Nossa Senhora? Aquela mensagem do passado e as mensagens atuais, que ela também tem falado desses assuntos? Quero convidá-los também, vocês, queridos irmãos e irmãs, a rezarem pela igreja. Você sabe que a igreja está unida em Roma para o sino da sinodalidade em Roma. Nós estamos vendo muito barulho em cima de tudo isso, muitas ameaças, né, contra a doutrina, contra a santa doutrina, contra a ortodoxia da igreja. Nós estamos também no mês do Rosário, dedicado a Nossa Senhora, e eu convido todos vocês a orar pela igreja, pelo Papa, pelos bispos, para que eles não aprovem leis que vão contra o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que eles não aprovem leis que vão contra a doutrina católica. Essa doutrina que já foi promulgada, que já foi abençoada por Deus, né? Que já está tudo abençoado por nosso Senhor, né? Mas os homens querem mudar
as leis de Deus, inclusive também as leis da igreja. Agora só vou ler aqui, explicar brevemente sobre a teologia da libertação em uma das suas linhas de pensamento mais influente do século XX. Após o surgimento da teologia da libertação no século XX, o mundo ocidental passaria por mudanças históricas, tanto religiosas quanto políticas e sociais. Entenda o que é a teologia da libertação e conheça a sua história. O artigo foi baseado na análise do padre José Eduardo. É um padre que explana muito bem esse assunto para nós. Mas, afinal de contas, o que é a teologia da libertação? A teologia da libertação é uma corrente de pensamento social que busca a libertação social dos pobres e outros grupos sociais oprimidos. Quer dizer, só busca a libertação da pobreza. Mas a questão da libertação do pecado, do homem velho para o homem novo, infelizmente, ela não faz, né? Então, é um grupo que se tornou politizado, usando a religião para dar uma conotação diferente ao Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que poderia ser só um grupo, né, à parte, um grupo social, sem envolver a religião, mas infelizmente eles instrumentalizaram a religião com a teologia da libertação para eles fazer a revolução que eles estão fazendo no mundo e na igreja nesse atual momento. Segundo o Leonardo Boff, um dos principais pensadores desta linha de pensamento, a teologia da libertação é a opção pelos pobres, veja que não é pelo reino de Deus, contra sua pobreza e a favor de sua vida e liberdade. No artigo em comemoração aos 40 anos da teologia da libertação, o Boff afirmou, abre aspas, a teologia da libertação surgiu do momento em que se fez uma reflexão crítica à luz da mensagem da revelação, desta libertação histórica social. Essa teologia não caiu do céu, nem foi inventada por alguns teólogos inspirados. Emergiu do bojo de um movimento maior mundial e latino-americano, por um lado político e por outro lado eclesial. O Frei Beto, frade dominicano, é um dos principais expoentes da teologia da libertação no Brasil. Para ele, o cristianismo deve se unir ao marxismo para trazer os frutos na esfera social. O marxismo, ao analisar as contradições e influências do capitalismo, nos abre uma porta de esperança e uma sociedade que os católicos, na celebração eucarística, caracterizam como um mundo em que todos haverão de partilhar os bens da terra. A gente sabe que na realidade isso não acontece. E os frutos do trabalho humano. Assim Marx chama de socialismo, no artigo de 2019 publicado no site da SEBS. Diante da vertente da reflexão crítica, histórica e social marxista, defendida por Leonardo Boff e o Frei Beto e outros teólogos, o Vaticano se pronunciou sobre o assunto, afirmando que aspectos da teologia da libertação apresentam desvio e perigo de desvio, prejudiciais à fé e à vida cristã, inerente à forma da teologia da libertação, que usam de maneira insuficientemente crítica conceitos assumidos de diversas correntes de pensamento marxista, emitido pela Congregação para a Doutrina da Fé. A origem da teologia da libertação. Segundo o padre José Eduardo, a primeira descoberta da infiltração revolucionária em meios religiosos partiu de um rabino americano no livro To Eminence, dividido em 2 volumes. O rabino Marvin Atemerne afirma que tudo começou após a Revolução Francesa. Os revolucionários franceses, rabino, buscaram eliminar as religiões tradicionais através da violência. Então, todas essas ideologias malignas elas foram criadas com o objetivo de afrontar a Igreja Católica.
Mas a gente crê naquela promessa de Jesus, né? Que as portas do inferno não prevalecerão contra ela e a igreja vai sair vencedora. O homem só será livre quando o último rei for enforcado nas tripas do último padre, afirma Jean Meslier, pensadores influentes no desenvolvimento da Revolução Francesa. Porém, mesmo assassinando religiosos, tendo conseguido chegar ao poder e legislado contra a liberdade das religiões tradicionais, os franceses voltaram a buscar suas crenças. Segundo o Rabino Marfim, os revolucionários observaram isso e mudaram o método de destruição das religiões. Eles querem destruir a religião, porque, como Karl Marx disse, a religião é o ópio do povo. Eles acham que a religião escraviza o homem, e não é verdade. A religião, muito pelo contrário, nos liberta, nos deixa livre, né? Porque Deus não quer ninguém escravo. A questão é que quando o evangelho condena determinadas coisas dentro da sociedade, a gente não gosta. A gente fica inflamado quando Jesus condena algumas coisas que está presente na sociedade dentro do evangelho. Como, por exemplo, a cultura da morte, a cefação dos inocentes no seio das suas mães, né? O modernismo, estou aqui pulando porque é muita coisa. O modernismo teológico, base da teologia da libertação. A proposta foi barrada por São Pio X, através de condenações formais e encíclica que buscavam mostrar os erros dessa teoria, como pretende Dominique Grace. Contudo, em meados do século XX, essa linha de pensamento ganhou força nos seminários católicos, sendo denominada Nouvelle Théologie. Então, a gente sabe que isso tudo que eu estou explicando aqui para vocês tomou conta de uma forma muito radical dentro do seminário. Por isso que hoje nós temos muitos padres revolucionários dentro da igreja, né? Que é mais para o lado social do que para o lado espiritual. E por isso não acredita em muitas coisas, como nos milagres de Jesus, nos dogmas de Nossa Senhora. Então, já se forma no seminário esses padres revolucionários, né? Desde lá da base. Então, essa Nouvelle Théologie foi um movimento católico que, por grande parte de seus desenvolvedores, buscou se afastar dos ensinamentos da escolástica, simbolizada pela teologia de São Tomás de Aquino, para se aproximar da patrística e dos novos sistemas filosóficos, como a filosofia de Martin Heidegger e George Friedrich Hegel. Pensadores como Karl Rahner e Yves Congar passaram a buscar um diálogo maior com filosofias modernas, como o existencialismo e o relativismo, e até mesmo outras religiões. O novo pensamento filosófico, segundo Hans Kung e Karl Rahner, intelectuais da Nouvelle Théologie, a revelação de Deus acontece aos poucos e segundo o espírito do tempo, de forma que a doutrina religiosa muda constantemente. Essa teoria surgiu a partir da filosofia de Martin Heidegger, afirma o padre José Eduardo. Esse pensamento levou à crença de que a moral e a fé podem mudar de acordo com novas situações. O Papa Pio XII condenou a Nouvelle Théologie na encíclica Humani Generis, retornando o ensinamento do Papa Pio X sobre o modernismo. Então, queridos irmãos e irmãs, o assunto aqui é muito complexo, é grande demais, né? Não dá para a gente explicar assim tão resumidamente. E a gente sabe que esse movimento ele está crescendo muito aqui no nosso Brasil. No Brasil, a teologia da libertação surgiu num contexto de crise social que o país vivia. Segundo o economista José Estáquio Diniz,
Alves, 68% da população do país estava abaixo da linha da pobreza. Os bispos e padres que aderiram à teologia da libertação, como Dom Cláudio Umes, Dom Helder Câmara, buscavam mudar essa situação. Foram criadas comunidades eclesiais de base para buscar atender os moradores da periferia. A Juventude Católica foi outro movimento importante na difusão da teologia da libertação no Brasil. Os jovens engajados em ações sociais passaram a se aproximar dos jovens do Partido Comunista Brasileiro. Essa aproximação criou uma aliança de parte do laicato católico com os clérigos adeptos da teologia da libertação. Paulo Freire teve um papel importante neste momento, sendo escolhido pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil como educador dos sindicatos católicos. Vocês depois podem pesquisar mais na internet. Essa organização teve um papel central na formação do Partido dos Trabalhadores, o PT, e de outras organizações socialistas, como o Movimento do Sem Terra, o MST. O PT não existiria de jeito nenhum. Não existiria de jeito nenhum se não fosse as comunidades eclesiais de base. Isso aqui é o presidente Lula falando. Eu viajei o Brasil inteiro para construir esse partido. Eu sei o valor de um padre progressista. A comunidade eclesial de base não entraram no PT. As SEBs fundaram as células do PT, disse o Leonardo Boff. Então aqui tem muitas falas, né, do Leonardo Boff, do Lula. Foi a relação que com você e com outros companheiros da igreja, como padres. Foi a relação que tive com Dom Cláudio Umes, Dom Angélico, que tive com o bispo do Acre, de Rondônia, Dom Evaristo Arne, Dom Luciano Mendes e milhares de movimentos sociais que me fez ser quem eu sou, declarou o presidente. A teologia da libertação é herética. A Santa Sé condenou os aspectos marxistas da teologia da libertação. Em 1984, o Papa João Paulo II assinou o documento Libertatis Nunc, que diz: a luta de classe como caminho para uma sociedade sem classe é um mito que impede as reformas e agrava a miséria e a injustiça. Aqueles que se deixam financiar por este mito deveriam refletir sobre as experiências históricas amargas às quais ele conduziu. Em 1986, a Congregação para a Doutrina da Fé emitiu outro documento para avaliar a teologia da libertação, condenando novamente certos elementos desta corrente teológica. O documento Libertatis Conscientes afirmou que se trata da consciência da natureza, da vida social e política ou do domínio do homem sobre ele mesmo, em plano individual e coletivo. Todos podem contestar que não somente os progressos realizados estão longe de corresponder às ambições iniciais, mas também que novas ameaças, novas servidões e novos terrores surgiram, à medida em que se aplicava o movimento moderno de libertação. É um sinal de que graves ambiguidades acerca do sentido mesmo da liberdade, já desde a sua origem, corriam por dentro este movimento. No pontificado de João Paulo II, muitos teólogos da libertação tiveram as suas funções religiosas suspendidas devido à desarmonia com a ortodoxia católica. Alguns deles foram Leonardo Boff, Ernesto Cardenal, padre aliado de Ortega na Nicarágua, e Hans Kung, um dos principais teólogos da Nouvelle Teológica. Eu não sei se é assim que pronuncia, mas estou tentando aqui pronunciar para vocês. Aí aqui já vem a modernidade, né? Entrou o Papa Francisco, aí após a eleição do Papa Francisco, pensadores contemporâneos afirmam que a teologia da libertação foi reabilitada pela Santa Sé. As afirmações surgiram quando o Papa Francisco recebeu
o padre Gustavo Guterres, no Vaticano. A igreja passou a apoiar a teologia da libertação? Aqui é uma pergunta. Em 2017, em entrevista para o jornal El País, o Papa Francisco explicou a sua visão sobre a teologia da libertação. Ele disse, abre aspas, teologia da libertação foi uma coisa positiva na América Latina. Isso é o Papa falando. Foi condenada pelo Vaticano. A parte que optou pela análise marxista da realidade. O cardeal Joseph Ratzinger, cardeal emérito Papa Bento que já morreu, escreveu 2 instruções quando era prefeito do Dicastério da Doutrina da Fé. Uma muito clássica sobre a análise marxista e a outra olhando para os aspectos positivos. A teologia da libertação teve aspectos positivos e desvios, especialmente na análise marxista da realidade. A teologia da libertação ainda divide opiniões dos fiéis no mundo, especialmente na América Latina. Então nós tivemos aqui bispo que condena a teologia da libertação, foi o Dom Henrique, que já faleceu, Dom Adair também, e outros padres também do nosso Brasil que dão uma grande explanação sobre livros, artigos e até mesmo aqui na internet. E agora, seria bom que vocês, quando fosse estudar esse assunto, né, procurassem ouvir o que o Papa Bento XVI falou, o que o Papa João Paulo II falou, se espelhar nos documentos da igreja, nesses documentos que eu falei aqui para vocês, para poder a gente ter base, né, e não ficar criando conflito entre nós mesmos, né, porque uma igreja que está dividida, esta igreja não vai florescer. Essa igreja não vai ter força. Nós mesmos, entre nós, se degladiando. Mas a gente sabe que nesse exato momento, queridos irmãos e irmãs, está acontecendo isso, né? Há um lado negro dentro da igreja, há o bem e o mal dentro da igreja lutando, né? Por coisas completamente diferentes. Mas tudo isso Nossa Senhora já nos anunciara nas suas mensagens. Fátima, Garabandal, La Salete, tudo que a Mãe de Jesus falou nessas mensagens já está acontecendo neste exato momento. Só nos resta agora rezar pelo triunfo da igreja sobre o mal, sobre os seus inimigos. Me despeço aqui, dando para vocês a bênção de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que esses assuntos fiquem como reflexão, como uma análise, não para criar polêmica aqui com ninguém. Que o Deus Todo-Poderoso, pela intercessão da Virgem Maria e dos santos anjos, vos abençoe e vos dê a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada.